Essa é a aula 23 do curso básico de Excel VBA completo. Eu me chamo Edivan Cabral e eu vou falar sobre o que são macros e funções. Eu vou abrir aqui o Excel, uma nova pasta de trabalho em branco. Vou dar um Ctrl B para poder salvar aqui em meus documentos. O tipo aqui, pasta de trabalho habilitada para macros. E o nome vai ser aula 23. Usar aqui o atalho Alt F11. E aqui, para a gente trabalhar com macros e funções, a gente precisa escrever dentro de módulos. Então, vou clicar aqui com o botão direito, escolher a opção Inserir e Módulo. Esse módulo aqui, vou pressionar F4 e vou alterar o nome dele, vou colocar Código, só para ter um nome diferente de módulo 1. Então, o que é uma macro, o que é uma função? Macro e funções são blocos de códigos. Por exemplo, eu vou chamar aqui, criar uma macrozinha para salvar cliente, o nome da minha macro. Então, aqui, quando você deixa escrito sub, deixa eu adicionar aqui um formulário para que você consiga entender. Vou pegar aqui o botão, adicionar um botão de comando, vou dar 2 cliques nele e vou chamar dentro do módulo código a função salvar cliente, certo? Então, vamos escrever dentro do módulo código agora uma função. Eu vou chamar ela, deixa eu ver se eu consigo colocar só function e vou chamar de salvar produto. Então, quando eu vier aqui dentro do meu módulo, do meu código do meu botão, vou dar 2 cliques, eu vou escrever aqui código ponto e ele vai listar para mim as duas funções, ó, salvar cliente, que é uma macro, e salvar produto, que é uma função. Agora, qual é a diferença de uma macro e uma função? A macro, você escreve sub, a função você escreve function, e a principal diferença é que a função você consegue retornar um valor, tá? Eu vou fazer aqui, ó, deixa eu pensar aqui, como que eu vou fazer? Aqui dentro do formulário, eu vou adicionar um textbox, só para você entender. Dentro aqui da função da macro, vou vir aqui agora no código. Dentro da macro, eu vou escrever assim, ó, frm userform, que é o nome do meu formulário. O textbox1, que é o nome do meu controle, vai ter o seu valor alterado para Edivan, certo? Então, dessa forma aqui, ó, quando eu clico no botão, deixa eu apagar esse salvar produto, vou deixar só o salvar cliente. Vou dar um F5, quando eu clicar, ó, o que ele fez? Ele adicionou o valor aqui dentro. Agora, se eu quiser trabalhar com a função, eu vou fazer assim, ó, o nome da função, né? Aqui eu preciso, aqui na frente, fora dos parênteses, fora aqui, no caso, nessa parte aqui, eu vou escrever o seguinte, ó, as, e aqui eu vou dizer qual vai ser o tipo de retorno que essa função vai ter. Então, eu quero que essa função tenha um retorno do tipo double. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, salvar produto, que é o nome da função, vai retornar, salvar produto, vai retornar 10 vezes 10. É só um exemplo, tá? Então, como essa função ela vai ter um retorno, para eu chamar essa função, eu faço isso aqui, ó. Vou dar deixa eu adicionar um outro botão aqui. Vou dar 2 cliques para ativar o clique. E eu faço assim, ó. Quando a função tem um retorno, eu preciso escrever quem vai receber esse retorno. Então, o textbox1 vai receber o retorno. Coloco aqui, ó, código ponto função salvar produto. Aqui você não precisa abrir parênteses, porque ele não tem parâmetros, eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, aqui, a diferença da macro é a seguinte, você não vai ter retorno, tudo que você quiser fazer, você tem que ser feito aqui dentro. Já na função, você consegue escrever o código que você quer e dar esse retorno como um resultado, entendeu? Então, se eu escrever aqui, ó, as double, não vai funcionar, porque eu só posso fazer isso na função, na macro eu não posso, tá? Então, se a gente executar aqui, ó, vamos dar um F5, Edivan, se eu clicar no 2, ó, aqui, uso inválido da propriedade, eu acho que eu teria que colocar ponto, tá, faltou o sinal de igual, igual, então, ó, corrigir, vou dar um F5, ele trouxe aqui para mim. Então, a principal diferença entre macros e funções
é que a função você consegue retornar determinado valor. Nesse caso, ó, eu estou dizendo que a função vai trabalhar, o que ela tiver de trabalhar, fazer um cálculo, aí depois ela vai retornar o valor desse cálculo como um valor numérico. E aqui no formulário, ó, quando eu estou executando, eu estou pegando, ó, o receptor, toda função precisa de um receptor, tá? Ou seja, quem vai receber, quem vai mostrar o resultado. Então, nesse caso, o txbox1 vai ser o receptor e ele vai mostrar o resultado que é a função salvar produto devolver. Então, não sei se ficou claro, mas é isso aí. Qualquer dúvida você pergunta e você vai entender melhor isso daqui ao longo do curso quando a gente estiver praticando.